Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pássaro chamado guarda-barranco. É a ave nacional da Nicarágua. Aqui nós temos o risco. Eu vou fazer uma folhinha para você ver e daí depois eu vou completar as outras. Aí você faz no seu tempo. Então, eu vou preencher com o marfim quase até a borda, mas não precisa fazer certinho ali no cantinho, não. Coloquei esse ramo com galhos aqui só pra gente fazer uma paisagem, né, pra situar o guarda-barranco. Olha, preenchi quase inteiro. Eu vou pegar um pouquinho, é bem pouquinho, verde grama e vou fazer uma sombra em toda a volta. Aí vou ficar bem em cima do risco. Olha, para dentro eu já vou limpando o pincel. Tô usando um pincel número 6 aparado. E tô pintando num pano de sacaria colado sobre uma tábua com cola permanente. Ó, tá vendo? Vai ficar clarinho no meio, mais clarinho no meio e a borda toda com o verde grama. Aí, aqui no meio eu só vou fazer isso, ó. Vou pegar uma pincelada de marfim. Vou passar no meio, vou dar uma esfumaçada assim para um dos lados. Quando tiver esse recorte, eu vou fazer assim, eu vou pegar um pouquinho do sépia com um pouquinho do caramelo. Vai dar um marrom. E vou fazer uma manchinha para fazer de conta que o bichinho comeu. Olha. Aí vai disfarçando assim. E pode na pontinha também fazer um pouquinho. Isso daqui pode fazer em todas elas. Ó, a folhinha vai ficar assim. Vou fazer mais esta aqui. Então, eu preencho praticamente inteiro, mas sem chegar até a bordinha. Não precisa encher de tinta a folha inteira. Já vou pôr o restinho nesse pedacinho aqui. Já fica também. Ó, limpei o pincel aqui na folha mesmo. Verde grama, bem pouquinho. Eu vou colocar no contorno, em cima do risco, de preferência para cobrir o risco. Vou esfumaçar essa tinta para cima do marfim. Limpei o pincel bem. Já vou fazer nessa também. É melhor tirar o excesso de tinta no pratinho para não ficar carregado demais. Mas se ficar muito carregado, você pega um pouquinho mais do marfim, coloca no meio e vai abrindo assim, ó. Você vai empurrando o verde grama. Aqui apareceu o risco, eu quero cobrir. Se algum lugar ficar muito clarinho também, você pode colocar um pouquinho mais do verde. O risco de marfim do meio, por mais que você tenha colocado o marfim no centro, como ele tá sujinho de verde grama, essa linha do meio vai aparecer. Aí você pega aquela pontinha de caramelo misturado com sépia e pode colocar assim, ó, fazendo um queimadinho na ponta. O meu aqui saiu um pouco, vou ter que fazer com um pincelzinho menor. Vou pegar o número 2.
ficou muito caramelo. Ó, vou misturar um pouquinho do verde, vai abaixar esse tom de caramelo. Isso é a folha. Os cabinhos, tô misturando aqui, ó. Misturando no pratinho o caramelo e o sépia. Que vai dar um tom de marrom, só que vai ser um marrom diferente, né? Porque mistura sempre fica diferente. Com esse tom, eu vou preencher os cabinhos. Estou usando o pincel número 2 aparado. Inclusive, esse galinho aqui, onde o passarinho tá pousado. Vou usar essa mesma cor, a mesma misturinha. Pra cá também. Depois que você preencher, você vai pegar um pouquinho do marfim, só de um ladinho do pincel, vai colocar ali, ó, do lado de cima e vai puxar fazendo esse movimento. Ó, vai fazer assim. A tinta você vai depositar em cima e vai esfumaçar essa tinta para baixo, mas fazendo um movimento assim circular, para parecer que tá redondinho. Vou terminar todas essas folhas, porque todas eu coloquei por trás do passarinho, justamente para isso. E daqui a pouco eu mostro para você concluído. Então, assim ficaram as folhas. Você pode fazer o teu trabalho até aqui. E agora nós vamos continuar aqui na cauda do pássaro. Então, a gente tem esse espacinho aqui, eu vou usar azul celeste. Eles são muito coloridos e cada um apresenta manchas de cores diferentes. Eu já vou preencher esse espaço aqui também da cauda. Olha, o risco vai aparecer. Alguns são esverdeados, avermelhados, tem uma variação de cor muito grande. Eu vou tentar fazer para você um modo de pintar que fique mais fácil, mas que fique bem caracterizado. Agora eu vou pegar o preto, o pincelzinho 2 aparado. Um pouquinho do preto e eu vou preencher essa área, essa e essa. E aonde tem essas linhas, com um pouquinho do preto, olha, eu vou separar. Ó, tá vendo? Vou passando bem em cima do risquinho. Aqui tem mais um. Aqui eu posso até deixar assim uma sombra, ó, um pouquinho mais escurinho. Tô limpando o pincel. E essas bordinhas aqui eu vou preencher mesmo. Aqui para separar os dois, eu vou colocar um puxadinho com o preto, ó, só um pouquinho de sombra. Com esse mesmo pincel, um pouquinho de branco, eu vou dar uma iluminada nessas penas. Entre os risquinhos de preto, cuidado para não passar em cima do preto, que ele vai ficar acinzentado. Vai dar um azul inverno. Olha aqui, ó, bem no meio. É só uma pinceladinha, não precisa começar aqui e terminar lá. Tô pondo bem no meio mesmo. E aqui também. Duas pinceladinhas, vai ficar assim sujinho, parecendo peninha. Esse risquinho aqui, eu vou fazer com pincel 0 e o preto. Pronto. Agora nós vamos fazer as costas e a cabeça dele. Eu vou preencher aqui, ó, toda essa área das costas dele até aqui de amarelo ouro. Agora, com o caramelo, eu vou colocar aqui no pratinho e eu vou fazendo pinceladinhas. Olha, não precisa
não é para cobrir todo o amarelo. Mas eu vou fazendo, batendo o pincel e limpando o pincel, ó, tá vendo? E vai ficando com esse detalhe. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Fica aparecendo penas. Cresci um pouquinho aqui. Não vou preencher inteiro. Já vou aproveitar o caramelo aqui e vou colocar nesse espaço que eu tenho aqui. Não, nunca coloque linha reta aqui, tá? Tem que ficar sem... não se esqueça que isso aqui são penas também. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul celeste, vou colocar aqui no pratinho, meu pincel sujinho, e eu vou fazendo aqui, eu vou começar aqui pertinho da asa. Olha, eu vou batendo o pincel, fazendo peninhas também. E eu vou limpando. Você viu que com uma pincelada só eu já trabalhei toda essa área. Eu vou limpando o pincel. Vai ficar bem esverdeada essa área. O azul sobre o amarelo vai esverdear. Ó. Cuidado quando você chegar aqui. Você tem que terminar com o azul em cima do amarelo. Não suba com o azul em cima do caramelo. Vou pôr um pouquinho mais de caramelo aqui na borda, porque ficou aparecendo uns detalhes de branco ali que não tinha tinta embaixo. Só para cobrir. Aí. Essa parte aqui do peito, também eu vou colocar o amarelo. Tem mais um espaçozinho aqui que é escuro. Essas manchinhas, todos eles têm, mas às vezes a cor modifica. Um é mais claro, o outro é mais escuro. Vou usar o caramelo aqui, ó, começando embaixo da asa. Venho crescendo, vou deixar assim meio manchadinho. E essa partezinha aqui, eu vou colocar o preto. É uma mancha também. Tem alguns que tem uma mancha de preto até assim, nas penas da cauda. É bem interessante. Agora eu vou fazer a asa. Aqui nós temos um pedacinho da ponta da asa que eu vou preencher de preto, já. Aqui, ó. Essa pontinha, tem um risquinho aqui dividindo. O restante aqui eu vou preencher com o azul. Aqui, não se esqueça que não é uma linha reta, tá? Você tem que deixar ele assim, em zigue-zague, meio crespinho. E você vem com esse azul até aqui, tá? Primeiro, vamos fazer de pedacinho. Olha, eu acabei de colocar a tinta aqui, tá molhada. Então, eu vou dar uma puxadinha. Agora, imagine bem aqui, ó, o meio desse espaço, onde acabou o preto. Eu vou pegar o amarelo e vou dar umas puxadas em cima do azul. Vai ficar esverdeado. Tenta deixar essas divisões assim, ó. Esse pedacinho aqui da asa também. Eu vou colocar o azul, o risco vai aparecer. Não lavei o pincel, já ficou até esverdeado ali. São umas peninhas mais verdes. Bom, esse último pedaço preencho de azul. E essa área aqui também, ela fica esverdeada, só que já é uma outra camada. Ó, já vou puxando as peninhas também. Começa aqui embaixo, dando uma pincelada.
para separar dessa parte de baixo. E aqui, ó, você só vai batendo o pincel, não precisa chegar até em cima. Até o meio, mais ou menos. Aqui você bate o pincel. Eu vou pegar com o pincel número 2 um pouquinho do preto. Só o pincel sujinho. E vou fazer aqui, ó, uma ligeira sombra no azul para separar essa parte. E agora aqui. Essa sombra aqui, ó, eu vou continuar. Você viu que a tinta tá molhada ainda? Então permite a gente fazer isso. Olha como que vai ficar. Vai fazer um movimento aqui. Essa parte aqui de baixo também vou sombrear um pouquinho. A última pena. Só não pode deixar uma linha desse jeito. Você tem que disfarçar essa linha. Pro lado de baixo pode até ficar, pro lado de cima não. Olha, pincel limpo, vou dando batidinhas de pincel até sumir. Essa bordinha aqui, eu queria que ficasse aparecendo mais. Então, vou fazer assim. Branco com amarelo ouro. Nós vamos ter um amarelinho canário. E eu vou fazer uma batidinha de pincel bem aqui nessa borda. Simular mais algumas peninhas. E esse escurinho, ele termina aqui. Pronto, as divisões aqui estão boas. Essa parte aqui da cabeça eu vou encher com o azul. Quando chegar aqui na divisão de cores, não se esqueça que não é para deixar uma linha reta, ele tem que ser trabalhado assim em pinceladinhas. Aqui também. Esse azul entra aqui. E essa parte aqui também eu vou colocar azul. Você viu que a gente tem 3 espaços aqui. Aqui em cima, o preto. O bico, já vou colocar o preto também. Essa área do olho aqui, ó, a área de fora do olho também preto. Vou lavar o pincel e vou fazer com o branco uma linha aqui, ó, o bico de cima. Eu vou separar do de baixo com um pouquinho de branco. Olha, ficou uma luz ali, ó, iluminei um pouquinho. O bico de baixo, eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, vai ficar meio cinza na ponta. Esse aqui posso pôr até um pouquinho mais. Mas não pode ficar muito branco. Eu vou usar um pouquinho do amarelo aqui nessa área em cima do preto. Ele vai dar uma iluminada, na verdade, olha. Vou puxar esse preto aqui, ó, abaixo do bico, fazendo uma sombra no azul. Aqui pra cima do bico também, fazendo quase com um contorno ali, ó, sombreando. Por fim, essa parte aqui eu vou pôr caramelo também. Uma manchinha que tem bem aqui acima do olho. O olho também vou preencher de caramelo.
vou acertar aqui a cabeça que ficou tortinho aqui com o pincel 0. Essa parte redonda do bico. Vou fazer um contorno aqui, ó, no bico, com preto e o pincel 0. E agora, o olho, bem no meio tem uma pinta preta. Tô acertando com o preto aqui essa parte do caramelo. Com o pincel 0, eu vou colocar desse lado de cá, eu vou colocar assim, ó, uma meia lua com o branco em cima do caramelo, mas sem cobrir totalmente. E do lado de cá eu vou pôr só uma pinta, ó, um pontinho. Do ladinho do preto também eu vou colocar um pontinho. Com o pincel 0 e com o sépia, eu vou preencher os dedinhos dele, o pedacinho do tronco. Vou fazer uma luz aqui só com o marfim. Assim, ó, 2 pinceladinhas, a gente já tem os dedinhos. Eu tô crescendo aqui, ó, essas divisões aqui das penas da asa quase que sumiram. Então, eu tô crescendo um pouquinho essa linha de preto. Vou até pôr alguma coisinha aqui também, porque eu preciso marcar um pouquinho mais isso. Tava molhado e agora tá sumindo. Agora que tá pronta essa parte, nós vamos esperar secar. Agora que a pintura está totalmente seca, nós borrifamos um pouco de água. Esse fundo você não precisa ter medo de fazer, porque não vai manchar. É só você colocar água, ó, coloquei água até aqui, para fora do desenho. E eu vou concentrar um pouquinho do azul hortênsia aqui no meio. Uma pincelada no pratinho, tira o excesso e nós vamos colocar o azul hortênsia aqui. Não precisa espalhar muito, pode até deixar manchadinho, porque a água vai espalhar essa tinta. E vai fazer um fundo bem delicado, só mesmo um céuzinho aqui, uma cor de céu. Não precisa nem sair para fora, não faça aquela roda. É só aqui de dentro para fora. Olha, a tinta termina por aqui. A tinta que eu tinha no pincel. Tá vendo? Então, você não traga aqui, não. É daqui para fora. Fazendo esse movimento. Assim, não. Assim. Cuidado para não deixar uma linha aqui. Você tem que colocar a tinta sempre, se pegar de novo, começa aqui, ó, nos cantinhos. E vem limpando o pincel para fora de leve. Um pouquinho mais aqui. Minha mão tá fazendo sombra, mas acho que dá pra ver. Só um pouquinho. Pronto, mais um trabalho. Espero que tenham gostado. É uma ave linda, espero que vocês tenham gostado. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.